pessoal. Meu nome é Carla Jordão, eu sou dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, exerço a dermatologia na cidade de Fortaleza, estado de Ceará, e estou aqui fazendo esse vídeo a convite da Sociedade Brasileira de Diabetes, né, que me convidou para falar sobre alterações dermatológicas nos pacientes diabéticos. O propósito dessa fala é que estamos no mês de novembro, que é um mês dedicado à conscientização sobre o diabetes, tá? Isso é super importante, né? A conscientização, a prevenção são sempre caminhos muito mais fáceis de trilhar do que os tratamentos propriamente ditos. O Brasil conta com em torno de 17 milhões de diabéticos, o que torna extremamente relevante essa ação de prevenção, né, nos cuidados com os pacientes diabéticos. Sobre as doenças dermatológicas, os achados dermatológicos mais frequentes nos pacientes diabéticos, eu vou começar pela dermopatia diabética, também é chamada de manchas na canela, né, que são manchas geralmente na região anterior das pernas, manchas e placas, às vezes um pouco deprimidas, pigmentadas, né, acastanhadas, e que levam alguns pacientes aos nossos consultórios para saber o que é aquela mancha. Então é muito importante que todos nós da área da saúde possamos reconhecer que aquilo pode ser um achado de diabetes. Na verdade, 50%, estima-se que 50% dos pacientes diabéticos tenham essa dermopatia diabética, né? Essas manchas na canela. Geralmente são assintomáticas e eles nos procuram muito por uma questão de querer clarear, por uma questão estética, tá? Só uma curiosidade, é mais frequente nos pacientes do sexo masculino. Um outro achado frequente é a questão das úlceras neuropáticas, né, que levam ao mal perfurante plantar, né. As úlceras podem ocorrer em outros locais de pressão, mas a gente vê mais nos pés. Não é um achado específico de diabetes, a gente vê em outras patologias, como por exemplo hanseníase, mas deve ser cuidada com muita atenção no paciente diabético. Por que ela ocorre? Porque os pacientes diabéticos, uma parte deles, né, tem neuropatia periférica e uma diminuição da sensibilidade local, né? Por exemplo, vamos falar nos pés. Então, essa diminuição de sensibilidade faz com que ele não perceba, às vezes, um pequeno trauma, uma pedrinha, um corte que machuca o pé dele. Como ele tem essa diminuição de sensibilidade, também a microcirculação geralmente é comprometida, qualquer pequeno trauma pode gerar uma úlcera de uma difícil cicatrização. Daí a importância da prevenção. Então, muito importante que o paciente diabético examine os pés, os membros inferiores com regularidade, né? Recomenda-se que ele dê uma examinada nos pés diariamente, tenha uma boa higienização local, seque bem entre os dedos, mantenha um corte reto das unhas, né? Sem fazer aquele arredondamentozinho nas laterais das unhas. Dê preferência ao uso de meias de algodão, né? Evitar as meias de tecido sintético e use calçados confortáveis. Interessante também que o diabético ele evite andar descalço, né? Mesmo em casa, no domicílio, é interessante que ele use calçados confortáveis, tá bom? Um outro achado bem prevalente nos pacientes diabéticos é o eritrasma. O eritrasma é uma infecção bacteriana causada por uma bactéria gram-positiva e que nos procuram no consultório dermatologista com manchas acastanhadas que acontecem mais, que ocorrem mais na região axilar e na região da virilha. Tá? Geralmente essas lesões são assintomáticas, mas a gente nota que elas ocorrem com um pouco mais de frequência nos pacientes diabéticos. O tratamento é simples, a gente usa antibióticos oral, por via oral ou para aplicação tópica, tá? Outro achado também frequente são as candidíases, né? Infecção por fungo cândida
e muito mais frequente nos pacientes diabéticos que não estão sob um bom controle, que não estão com um bom controle glicêmico. Lesões em placas, avermelhadas, principalmente em região também axilar, em região genital, em região inguinal, e nos procuram pelo incômodo local, pelo ardor, pela coceira, e muitas vezes o que a gente precisa? Ter uma conduta conjunta com o colega endocrinologista para um bom controle glicêmico e lançar mão dos antifúngicos, dependendo da extensão do caso, oral e ou tópico, tá? Mais um achado que eu lembrei são as bolhas diabéticas, né? As bolhas diabéticas geralmente acontecem mais nas extremidades, né? Membros superiores, membros inferiores. Elas também são assintomáticas. O paciente ele procura pela bolha e não por estar sentindo algum incômodo maior, tá? Elas ocorrem espontaneamente, não necessariamente ocorre trauma prévio e geralmente elas resolvem ali por volta de 4 a 5 semanas. É interessante estarmos atentos porque elas podem infectar e daí desencadear todo um processo infeccioso que não é, né, desejado, lógico, principalmente nos pacientes diabéticos. Um outro achado que a gente vê, não com tanta frequência, mas com alguma frequência, é a acantose nigricans, que são manchas e placas aveludadas, acastanhadas, principalmente em região cervical, né, região do pescoço e região axilar. É um achado que quando a gente encontra no consultório é interessante também atentar se aquele paciente não tem diabetes. Existem outras, né, em outras endocrinopatias, como síndrome de ovários policísticos, doenças da tireoide e também algumas neoplasias. Só ficar atento para a concomitância com diabetes mellitus, tá bom? Sobre procedimentos, né? Alguns pacientes nos procuram, são diabéticos, alguns em tratamento oral, alguns em insulinoterapia, e nos procuram querendo melhorar a estética, fazer procedimentos, enfim, colocar uma toxina, fazer um equipamento, um laser, enfim. E não é uma contraindicação, diabetes, né? A gente só pede que os pacientes estejam no seu melhor controle glicêmico, para daí a gente intervir com esse tipo de procedimento quando é da vontade do paciente, tá? De todas as mensagens, eu queria deixar o reforço sobre a prevenção realmente do mal perfurante, né, das úlceras neuropáticas, por conta do risco de osteomielite, e ainda hoje a gente observa um número muito expressivo de amputações decorrentes desse assunto, tá? É isso, espero ter colaborado, fiquei muito feliz com o convite, agradeço demais o convite e até um próximo encontro. Tchau, tchau.